Alguns personagens mudam a forma como as pessoas se comportam em uma determinada época. Este é o caso de Thomas Shelby, porque à primeira vista ele parece apenas um homem frio, calculista e emocionalmente distante, mas conforme observamos melhor sua história, começamos a perceber que boa parte daquela frieza não nasce de arrogância ou falta de sentimento. Nasce de trauma. E talvez seja exatamente isso que torne Peaky Blinders tão diferente de outras histórias sobre poder, porque Thomas não transmite a sensação de alguém emocionalmente saudável que aprendeu a liderar. Pelo contrário, ele parece um homem tentando manter controle absoluto da própria mente porque sabe exatamente o que acontece quando perde esse controle. E honestamente, isso é muito mais comum hoje do que parece. Existe uma geração inteira de homens tentando funcionar normalmente enquanto carregam níveis absurdos de ansiedade, pressão psicológica e desgaste emocional. Só que diferente de outras épocas, hoje as pessoas não vivem guerras tradicionais, elas vivem guerras mentais constantes. Problemas financeiros, cobrança profissional, excesso de informação, comparação permanente, medo de fracassar, redes sociais, sensação de atraso na vida. Aos poucos muita gente começa a viver exatamente como Thomas Shelby, tentando controlar tudo ao redor porque dentro da própria mente já existe caos suficiente. Thomas volta da guerra diferente, e isso é importante porque muita gente olha para ele apenas como um estrategista brilhante, quando na verdade quase toda a inteligência dele nasce da necessidade de sobrevivência emocional. Homens que viveram trauma frequentemente desenvolvem controle extremo sobre ambiente, pessoas e situações, porque perder o controle uma vez deixou marcas profundas demais. Talvez por isso Thomas esteja sempre pensando vários passos à frente. Não parece apenas ambição. Parece defesa psicológica. E honestamente, o mundo moderno recompensa bastante homens assim. O sujeito frio, racional e estrategista normalmente é admirado. O homem que nunca demonstra desespero, nunca parece emocional demais e sempre mantém postura firme transmite segurança para os outros. O problema é que quase ninguém pergunta quanto custa viver assim o tempo inteiro. Porque existe uma diferença enorme entre possuir controle emocional e viver emocionalmente anestesiado. Thomas muitas vezes parece mais anestesiado do que forte. Talvez por isso ele seja tão fascinante. Porque diferente de personagens impulsivos que explodem emocionalmente o tempo inteiro, Thomas transmite aquela sensação de homem que pensa demais antes de qualquer movimento. E isso me faz pensar muito sobre liderança, porque pessoas realmente perigosas raramente são as mais barulhentas. Normalmente são as mais controladas. O homem emocionalmente descontrolado costuma destruir a si mesmo rapidamente. Já o homem que aprende a controlar expressão, timing, fala e reação consegue dominar ambientes inteiros sem precisar levantar a voz. Thomas entende isso perfeitamente. Enquanto todos ao redor estão nervosos, desesperados ou reagindo emocionalmente, ele continua parado pensando. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas admiram nele. Em um mundo onde quase todo mundo reage impulsivamente a tudo, homens que conseguem permanecer lúcidos sob pressão parecem raros. Hoje as pessoas explodem por comentários em internet, discussões pequenas e frustrações mínimas. Controle mental virou algo extremamente raro. Só que existe um detalhe importante em Thomas Shelby que muita gente ignora. A mente dele nunca descansa. E isso muda completamente a maneira como enxergamos o personagem. Porque homens estrategistas frequentemente pagam um preço silencioso pela própria capacidade de pensar demais. Existe um cansaço específico em pessoas que analisam tudo constantemente. O sujeito que prevê problemas o tempo inteiro raramente consegue relaxar completamente. Talvez por isso Thomas pareça tão cansado mesmo quando está vencendo. O sucesso dele nunca transmite paz verdadeira. Transmite apenas sobrevivência contínua. Isso me faz pensar bastante sobre homens modernos obcecados por performance. Muitos aprendem a esconder emoções tão bem que começam a acreditar que realmente deixaram de senti-las. Continuam trabalhando, liderando, produzindo resultado e resolvendo problemas enquanto a própria mente vai ficando cada vez mais pesada. E o pior é que o mundo frequentemente recompensa isso. Quanto mais frio o homem parece, mais competente ele parece diante dos outros. Só que seres humanos não foram feitos para funcionar apenas como máquinas de resolver problemas. Thomas Shelby praticamente representa isso. Apesar da inteligência, liderança e capacidade estratégica, ele parece emocionalmente preso na guerra durante quase toda a série. E talvez essa seja a parte mais humana dele. O trauma não desaparece só porque o homem continua funcionando. Existem pessoas extremamente produtivas e completamente destruídas por dentro ao mesmo tempo.
Talvez seja exatamente por isso que tantos homens se identificam com Thomas mesmo sem admitir. Não necessariamente pela ambição ou pela violência, mas pela sensação constante de precisar manter controle absoluto da própria mente enquanto tudo ao redor parece pressionar você o tempo inteiro. Só que existe algo perigoso em transformar frieza emocional em ideal masculino absoluto. O homem sábio normalmente não é aquele incapaz de sentir. É aquele que consegue sentir sem perder a lucidez. Hoje muita gente confunde maturidade emocional com ausência total de emoção, como se demonstrar cansaço ou tristeza automaticamente diminuísse um homem. Só que Thomas Shelby mostra justamente o contrário. Quanto mais ele tenta sufocar certas partes da própria humanidade, mais mentalmente desgastado ele parece se tornar. E talvez essa seja a reflexão mais importante do personagem. Inteligência estratégica pode colocar um homem acima de muitos outros. Controle emocional pode impedir decisões impulsivas e liderança fria pode gerar respeito. Mas nenhuma dessas coisas substitui paz interior. Porque no fim, um homem pode aprender a controlar ambientes, negócios e pessoas. Mas se nunca encontrar descanso dentro da própria mente, continuará vivendo em guerra mesmo quando o mundo ao redor finalmente estiver em silêncio.